Salve, salve, família vascaína, como é que tá o descanso aí? Um ótimo domingo pra você. Estamos começando o nosso giro de domingo. Pois é, vamos ver o que o Diniz falou sobre o Pablo Verratti e acompanhar alguns números do nosso atacante argentino, camisa 99, que mais uma vez é o artilheiro do Vasco na temporada. Likezão no vídeo que o Pirata merece, deixa o like pro Pirata, se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. É hora de Vasco. Bom, o técnico Fernando Diniz, na entrevista pós-jogo da vitória do Fortaleza, ele foi perguntado da seguinte forma: Diniz, estavam falando muito que pelo seu estilo de jogo, o Verratti não ia conseguir se encaixar, né? Não ia se adequar ao seu estilo de jogo, e no primeiro jogo ele marca 2 gols. O que você tem a falar disso? E o Fernando Diniz respondeu isso aqui, ó, vamos ouvir. Pô, o Verratti não ia encaixar comigo porque o cara que faz gol, pô, cara, camisa 9, argentino, você sabe como é que é, né? Conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol, cara. E além de tudo é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário, o cara tem, 30 e alto anos, acho que 37, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera, é um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características que eu estou te falando, são muito mais importantes do que, obviamente, é uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico ou não. Ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase com um pacote completo. Tá aí, quase o pacote completo. Eu tentei alertar muita gente, né? Cada um vê futebol de um jeito, mas é bom o próprio Diniz falar isso, né? O Verratti, cara, é um matador. O Verratti é um finalizador. Se você conseguir municiá-lo, principalmente na bola aérea, que é o seu forte, né? Que é o seu carro-chefe, cara, ele vai te entregar os gols. Ele tá provando isso temporada atrás de temporada, né? E o Diniz destaca um ponto importante, que não são só os gols. É a liderança, é puxar o time no vestiário, é reclamar com o Lloyd, quando o Lloyd dá a letrinha, é falar com o juiz. Ele tem moral, tem abraçadeira de capitão. Então, cara, por essas e outras, o Verratti é um dos jogadores mais importantes desse elenco. Com todo respeito, quem ainda não enxergou isso, aí, meu amigo, o futebol é isso, né? Cada um vê de um jeito. Eu tô com o Diniz. Eu acho o Verratti um cara importantíssimo pelos gols e pelo jogador que é, de um modo geral. Vamos dar uma acompanhada aqui nas artilharias. Vamos lá. Artilheiro do Vasco na temporada 2023. Artilheiro do Vasco na temporada 2024. Artilheiro do Campeonato Carioca 2024. Artilheiro da Copa do Brasil 2024. E aqui, claro, por enquanto, né, porque o ano não acabou, mas é o artilheiro do Vasco na temporada 2025. Esse aqui eu acho que não tem perigo de outro jogador passar. E é o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro, ao lado do Arrascaeta, com 7 gols. Então, assim, são números, são fatos, tá? Ah, mas o Verratti não sabe jogar com o pé. Aí eu discordo. Não sabe jogar com o pé fora da área. Se você precisar do Verratti puxar um contra-ataque, do Verratti fazer um lançamento, do Verratti ter um refino técnico de criação de jogadas, eu concordo contigo. Não é a dele, tá? Mas se o Verratti dentro da área recebe com o pé, ontem foram 2 gols com o pé, né? Vamos lembrar isso. Se o Verratti recebe bola dentro da área no pé, para matar no peito, para fazer de cabeça, ele tem intimidade com essa situação. Tem jogador que é assim, né? Não tenta exigir algo fora das suas características que ele não vai entregar. E outra coisa, quando o time não está produzindo, o time está só contra-atacando, sabe? Não está chegando em bloco lá na frente, eu concordo, é um jogo difícil para o Verratti continuar, tá? Mas se você está contra-atacando em bloco, está chegando em peso, está municiando o seu centroavante, vai ter bola, vai ter jogo que a bola não vai entrar, e isso é do futebol. Mas aí você tem um potencial, você tem um cara que é uma máquina de fazer gols
desde que chegou com a camisa do Vasco. Nem sou um estudioso da carreira do Verratti, mas desde que chegou com a camisa do Vasco, é um cara que tem muita intimidade, né? Muita facilidade em fazer gol. E aqui na nossa tabela do melhor jogador de 2025 funciona da seguinte forma: jogo a jogo a gente dá as notas, né, na live pós-jogo, e o que tiver a melhor nota é o destaque. Então tá lá no cantinho, ó, todos os jogos do Vasco desde a estreia no Brasileirão. Não tô considerando, tá, os jogos do Campeonato Carioca, nem as 2 primeiras fases da Copa do Brasil contra Nova Iguaçu e União Rondonópolis. São só os jogos difíceis, os jogos importantes do Vasco na temporada. Então você vê o Verratti, ontem de novo foi o destaque, e ele tem já 4 vezes o The Best, o melhor da partida. Paulo Henrique Nuno, 2 vezes, Coutinho, Léo Jardim e Hugo Moura, 1 vez, tá? Isso aqui é pra gente ver a regularidade do jogador na temporada, e lá no fim do ano a gente vai ver quem foi o nosso maior destaque. E eu vou te falar, não vai sair muito disso aí, ó. Verratti, PH, Nuno. Se o Coutinho, né, subiu de produção com o Diniz, ele entra nessa briga. Eu acho que é muito por aí, tá? O Verratti pelos gols, o Paulo Henrique por ser o jogador mais saudável, que mais corre, defensivamente um monstro e ainda ajuda na parte ofensiva com as suas assistências e até com seus golzinhos. E o Nuno Moreira, que desde que chegou, mudou o lado esquerdo do Vasco. Conversa bastante com o Lucas Piton, conversa bastante com o Felipe Coutinho, até com o Hugo Moura. Ontem foi tabelinha entre os dois. O Hugo Moura passa para ele dentro da área marcar aquele gol com extrema categoria. Então eu acho que não deve sair muito desses 3. E repito, se o Coutinho, né, voltar a jogar um futebol mais vistoso, que ele mostrou em algumas partidas, mas com mais regularidade, ele entra também candidato ao melhor jogador do Vasco na temporada 2025. Bom, meus amigos, era isso. Olha só, você que quer mais conteúdo de Vasco, a nossa primeira edição de hoje foi curtindo a vitória, tá bacana demais. Então você vai clicar no card que tá passando lá no cantinho da tela e conferir essa edição. Fechou? Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê para mais uma semana de muito Vasco. Tem jogo decisivo da Copa do Brasil e você assiste tudo aqui no canal Mineiro Vascaíno. Dale Vasco, tamo junto. E até lá, é nóis, família.